e hospitalares para atender a população da RMC está em fase final. De Campinas, Aline Albuquerque. Bom, ouvimos aí os pacientes, estamos com o João Renato Benini Júnior, que é o diretor superintendente do CAISM da Unicamp. Doutor João Renato, foi bem explicado, né? O CAISM faz o que pode, só que a demanda é alta de Campinas e cidades da região também, né? Por se tratar de um hospital estadual. Exatamente, nós somos referência aqui para atendimento de neonatologia para mais de 40 municípios, né? São 42 municípios formalmente, né? Na teoria, na prática isso até mais, tá? Porque a gente acaba muitas vezes tendo que acomodar até pacientes de outras regionais e outros estados aqui no nosso hospital, né? Por ser um hospital de referência para atendimento de alta complexidade, né? Então essa é uma situação que realmente já tem acontecido já, né, já há algum tempo, né? E que a gente precisa realmente ter um diálogo com a sociedade, né, com os órgãos competentes, para que a gente possa encontrar soluções, né? João, boa tarde. Tayla falando em relação justamente à complexidade do serviço que é oferecido hoje pelo CAISM, né? A gente fala de leitos de UTI neonatal, atendimento para gestantes de alto risco, quer dizer, é um atendimento super especializado para que a demanda de fato tenha um alívio para vocês hoje. O Hospital Metropolitano, que foi anunciado aí pelo Tarcísio, ele tem que trazer também esse atendimento aí de alta complexidade, que não é uma confirmação ainda, a gente não sabe como vai ser essa composição, né? Então hoje o que de fato traria esse alívio para vocês nessa demanda para esse atendimento? Olha, o investimento tem que ser mais dirigido mesmo para a questão desse tipo de leito. Né? Então, acho que realmente é uma excelente notícia essa questão do Hospital Metropolitano. De fato, ele trará um alívio para o sistema de saúde aqui da região, né? Como na entrevista anterior a professora Elaine comentou em relação ao HC, a gente precisa mesmo de, não só na neonatologia, mas em outras áreas também, de algum tipo de investimento aqui na região. Isso já vem sendo discutido. Nós sabemos que também não é uma solução simples, né? Ela realmente... A gente observa, a gente vê na parte dos governantes até uma boa vontade em tentar resolver isso, é que realmente demanda investimento, demanda planejamento e realmente isso às vezes pode ser um pouco complexo, né? Mas para nós aqui em específico, seria importantíssimo mesmo ter um olhar para essa questão da neonatologia. E é importante destacar que o atendimento de UTI neonatal ele é muito particular mesmo, é muito específico em termos de RH. Eu digo recursos humanos não só em quantidade, porque demanda mais pessoas por leito, mas também em termos de especialização, né? São pessoas que têm que ser treinadas realmente, né? Recursos muito complexas. Esses leitos também têm uma demanda por estrutura muito grande, né? Então a questão de bombas de infusão especiais para crianças menores, respiradores específicos para crianças menores, a questão também de monitores, isolamento acústico, até isolamento de luz, né? Essas crianças elas precisam de uma proteção neurológica, os prematuros extremos, até a questão de isolamento acústico de luz, né? Então esses leitos eles acabam sendo extremamente complexos e caros, então isso precisa de ter um direcionamento que eles sejam implantados em locais muito específicos, né? De preferência acoplados com serviços que ofereçam também um atendimento para os pacientes para gestantes de alto risco, né? Então você não pode desacoplar, né? Só ter o UTI e não ter o alto risco para gestantes também serem atendidas. Então é ideal ter esse direcionamento, tá? Doutor João Renato, hoje por causa dessa superlotação, né, como a gente começou falando aqui no início da reportagem, o CAISM pede para que novos pacientes busquem outros hospitais. Claro que a gente vai ouvir, ou tem ouvintes nossas, nossa, mas o que eu preciso de atendimento para mim, para minha criança, né, no neonatal, tá tudo no CAISM. O que o senhor, né, representando o CAISM, pede para que essas pessoas vão para aonde? Como que elas podem conseguir um tratamento parecido com o que oferece o CAISM hoje em Campinas? Não, é uma excelente pergunta e realmente eu entendo que isso deve trazer uma certa preocupação para todos, né, para os pacientes, né, para quem necessita de nós. Mas é só recordar que nós já somos um hospital que ele é referenciado, né? Teoricamente, a gente recebe aqui as pacientes que já foram triadas, né, em algum outro local. Uma grande parte dos nossos pacientes eles já vem dessa forma. Essa orientação é no seguinte sentido, né? O próprio SUS ele já prevê que o atendimento ele tem que ser hierarquizado e regionalizado. É que nós estamos pedindo aqui, de preferencialmente, né, as pacientes, principalmente aquelas que são de outros municípios, né, que às vezes estão mais longe daqui, até por uma questão de segurança para elas mesmas, né, e para os seus bebês,
que elas procurem a unidade de saúde, né, de pronto atendimento, as UPAs ou um pronto-socorro, mais próximo da sua residência. Nessa unidade, é o que está previsto no fluxo, inclusive, isso será feito uma triagem, uma primeira análise do caso, e em se tratando de um caso que demande algum tipo de internação, isso será informado ao Sistema de Regulação do Estado de São Paulo, e o sistema fará um direcionamento para as unidades. Lembrando que existem outras unidades que também têm atendimento na neonatologia, então a CROSS trabalha muito bem, ela faz justamente esse tipo de pesquisa, né? Tentar encontrar onde é o melhor local para que essa paciente seja alocada, né? Visando a segurança da paciente e do seu bebê. Eu entendo perfeitamente, né, que isso não é simples, tá? Mas se houver uma colaboração dos municípios, né, de todo o sistema e das próprias pacientes, acredito que isso pode nos ajudar nesse período tão crítico a gente passar por essa fase, né, e mais rapidamente tentar voltar a uma situação um pouco mais próxima daquilo que seria o adequado em termos de ocupação. Pois é, e acima do adequado como está tudo saturado no número de leitos e também de profissionais. É difícil ter uma medida emergencial dentro do próprio CAISM para que mais mulheres possam ser atendidas, né? Exatamente. A gente tem um dimensionamento aqui para ter 15 leitos de UTI operando, né? É claro que a gente sabe que existem esses picos de atendimento, então a gente sempre mantém equipamentos extra, né, para serem utilizados nessas situações, até porque você pode ter alguma situação de quebra, né, de necessidade de substituição. Mas o que nós estamos observando é que nesse momento, né, o que aconteceu? Nós já estamos usando essas reservas que nós temos de equipamentos, já estamos convocando os profissionais para trabalhar em turnos estendidos, né, em outros turnos, e isso está se esgotando. E por uma questão de particularidades também, calhou, né, de acontecer que nós estamos com muitos casos muito graves, né? Até perto do nosso perfil, que já é de casos muito graves, nós estamos com casos extremamente graves. E esses casos, eles têm um giro, né, de mudança de status de gravidade para uma gravidade mais intermediária, mais demorado, né? Então, nós estamos fazendo esse alerta porque no nosso mapeamento aqui do que nós temos os pacientes no momento internados, a gente não tem uma perspectiva a curto prazo de que isso se resolva, né? Nós já tivemos situações de superlotação assim também, mas com a perspectiva de que isso se resolvesse num prazo mais curto. Então a gente conseguiu, né? Mas nesse momento a nossa preocupação é que essa perspectiva não existe nesse momento, né? Então por isso que a gente está fazendo esse alerta, pedindo apoio dos veículos de comunicação, né, para exercer esse papel também social aí e de ajuda, né, para informar a população, visando a segurança da própria população. Exato, a população e os próprios médicos que encaminham para o CAISM também. Então, o recado está dado, o CAISM está superlotado, por mais que a equipe faça o que pode, não é o momento de se encaminhar pacientes para o CAISM da Unicamp. João Renato Benini Júnior, diretor superintendente do CAISM, muito obrigado. O CAISM, que é o Hospital da Mulher, professor Dr. José Aristodemo Pinotti, da Unicamp, né? Muito obrigado, Dr. José Renato, pela participação aqui com a gente, com essa prestação de serviços de saúde na cidade. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, obrigado também, bom trabalho. Muito obrigada. Agora, 3h58. Estúdio CBN. A educação... A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual